Tá gravando, Regina. Por mim, até a Muito bem. discussão pode gravar, especialmente se ela vier espontaneamente no meio. Então, não tem problema algum por mim. Muito bem. Gente, eu tenho um prazer enorme em apresentar o professor Michel, que eu não falo o sobrenome com medo de errar na pronúncia. O Michel é colega nosso, ele é professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, daqui do IB. Ele é bacharel em Biologia pela Universidade Federal de Pernambuco e veio a São Paulo para fazer os estudos de pós-graduação. Então, ele obteve o grau de doutor dele aqui no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. O Michel é uma nova geração de geneticistas humanos, com as pesquisas já desenvolvidas em plena era da genômica, do sequenciamento dos genomas, né? E ele hoje ele é um pesquisador também do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP. Ele tem conduzido pesquisas na área de genética, biologia molecular, genômica populacional humana, mas também tem se interessado por aspectos bioéticos relacionados ao uso da informação genômica dos seres humanos. E tem até alunos já no mestrado que estão lidando com esses aspectos. Eu fico muito feliz em ter hoje o Michel como professor do departamento, além de ser um excelente colega. A gente viu a carreira do Michel florescer, né, Michel? A gente até teve você de estagiário pai nas disciplinas de biologia molecular do departamento, em que a convivência já era agradável desde aquela época. Então, eu tenho um prazer enorme apresentar o professor Michel Naslavski para vocês. Falou perfeito, sem nenhum problema. Eu que agradeço por essa introdução, Regina, que foi também muito prazeroso vir aqui nesse departamento. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dele há 12 anos já, para você ter uma ideia. Deixa eu compartilhar minha tela. E com muito orgulho também de ter sido monitor, de ter sido aluno aqui de várias disciplinas. E eu acho que um pouco desse interesse em bioética, eu vou fazer aqui uma apresentação bem, até um pouco mais introdutória na questão de bioética em genômica, focando num aspecto que é de quem é a posse, de quem é a propriedade do genoma, mas eu não poderia deixar de me interessar nesse assunto, me situando como eu fui aluno e agora participo do Genoma como pesquisador colaborador, ao observar tanta gente, tantos pacientes, tantos familiares de pacientes vindo até o Genoma, fazer seus diagnósticos, tirar dúvidas, fazer aconselhamento genético e observar nesses últimos 12 anos que eu passei aqui como o problema da genômica saiu do laboratório, do propósito diagnóstico e passou a ocupar outros propósitos na nossa sociedade. Então, naturalmente, a gente tem esse problema pungente, assim, o tempo todo, né, exposto na nossa cara sobre o que as pessoas têm que se preocupar, o que pode ser feito com o seu genoma. Além da minha atuação aqui no IB, eu também estou com um projeto de pesquisa lá no Einstein, por isso que agora eu estou colocando essa logo aqui. E lá no Einstein a gente está estudando basicamente o que eu também estudo aqui, mas é muito específico para riscos poligênicos, que é provavelmente o próximo tipo de teste genético de validade clínica a ser oferecido para as pessoas, e aí, novamente, com propósitos que são ligados à saúde, mas não necessariamente com pessoas afetadas. Então, a minha participação lá também define um pouco o que eu me preocupo, né? Eu lembro quando eu fui conversando sobre entrar nesse grupo que está sendo formado lá, eu falei, eu topo desde que não seja
eu não participe de algum produto que não seja pensado e muito bem pensado sobre a sua aplicabilidade. Do contrário, eu estaria conflitado, sim, em relação ao que eu acredito, e vocês vão ver aqui muito claramente. Eu queria fazer uma pergunta inicial aqui para a turma. Tem muita gente fora da área de biologia ou de biomédicas ou da área de saúde. Do perfil que a gente recebeu, Michel, bom, nós temos 7 pós-graduandas e da extensão parece que mais ou menos metade é graduada, alguns graduandos em ciências biológicas e a outra metade profissionais da área da saúde. Algumas poucas pessoas que não são biólogos ou da área da saúde. Tá bom. Então, essa primeira parte que eu vou trazer, e aí eu coloco aqui uma coisa mais formal sobre os objetivos da nossa discussão, elas envolvem... Você falou alguma coisa? Não. Você está aí. Aí, elas envolvem algumas coisas que talvez sejam muito introdutórias, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente pode tratar esse assunto, especialmente vocês que estão aqui, que são potenciais disseminadores do conhecimento, como é que isso pode ser levado adiante. Eu aproveito que tem um conterrâneo aqui no grupo e talvez eu mude um pouco meu sotaque, né? 12 anos já é uma coisa meio misturada. Mas o que eu trago nessa palestra é uma definição do que é o genoma e como que a gente acessa esse genoma. Então, conceitos bem básicos e métodos bem básicos. Uma explicação sobre o que é a variabilidade genética, então entender essa diferença entre o conceito de mutação, variante, etc. Uma rápida passada no que é possível fazer com análises genômicas, um pouco da perspectiva do que provavelmente será possível saber com as análises genômicas, um dilema da questão da paternalização nos testes diretos ao consumidor. DTC é um acrônimo para Direct Consumer Testing. E algumas reflexões sobre essas potenciais assimetrias informacionais na genética que podem causar danos a esse conhecimento sobre esse problema da posse, propriedade, etc., de quem que é o dado, de quem que é a informação. Tá? Então, e aí serve, nesse momento, uma provocação até para vocês, disseminadores que estão fazendo a disciplina, passarem adiante. Como que a gente explica o que é um genoma e como acessar ele? E aí eu descobri um parênteses que a analogia da receita do bolo também é usada para o pessoal que dá aula de programação. Então é muito legal ver isso. Eu assisti recentemente um curso de extensão que está no YouTube de um pessoal do EASH, aqui da USP, que fala do mesmo jeito. Mas eu gosto de falar do genoma não como uma receita, mas como uma coleção de receitas. Então, aqui é uma coleção de receitas da Dona Benta. Cada livro tem um tipo de receita: bolo, torta, bolo especial, docinho, torta salgada, carne, etc. E cada página sendo uma receita, a gente tem ali a receita sendo um gene, mas esse gene, a receita do bolo de chocolate, por exemplo, ela não é igual para todo mundo. Por quê? A gente ganha um conjunto desses de livros de cada um dos nossos pais, e eles não necessariamente são tão diferentes assim. Na página 2 do livro do bolo, vai ter uma receita de chocolate. No cromossomo 2, no locus, no meio do braço curto do cromossomo 2, você vai ter um gene que tem a mesma função do mesmo gene no mesmo locus no outro pai, ainda que eles sejam um pouquinho diferentes. Então, se é cacau, chocolate, se tem 3 ou 4 colheres, se descansa por quanto tempo, quantos graus vai para o forno, qual a idade da farinha que você comprou, o grau de hidratação, todos esses detalhes da receita, eles vão mudar um pouco a constituição final do bolo.
E aí vem uma definição muito importante sobre esses pontos variáveis dentro da receita, que nem todos são deletérios. Nem todos vão fazer um problema na sua receita. É claro, se você errar de 180 graus o forno para 1.800 graus, você vai queimar o bolo. E se o bolo era uma parte importante do seu jantar, você vai ter um problema. Mas mudar um pouquinho de um jeito ou de outro não vai fazer grandes diferenças, mas isso vai definir a combinação de pequenas diferenças entre a receita de um ou de outro prato. Elas vão definir essa combinação, quem é você, e você compartilha isso com seus pais, seus irmãos, seus primos, seus tios, assim sucessivamente. Tá? Então, lembrando aqui que a gente recebe 2 conjuntos, né? A gente tem um genoma diploide, que a gente recebe 2 conjuntos do pai, que por sua vez também tem 2 conjuntos que ele recebeu dos seus pais, isso assim sucessivamente. E essa combinação de livros de receitas vão nos dar um perfil muito específico. É claro, tem algumas receitas que têm algumas variações que são mais comuns. Muita gente gosta de colocar cacau ao invés de chocolate em pó. Então, isso também nos fala um pouco sobre a frequência dessas variações, né? Então, você vai ter variações que são mais raras, específicas da sua família, e variações que são mais comuns. Eu também acho antiético mostrar as fotos de bolo aqui, especialmente nessa hora do dia, numa sexta-feira, né? Mas eu prometo que a gente não vai ser tão difícil a aula, a gente não vai abusar tanto e depois vocês podem comer bolo. E aí, quando a gente explica sobre, né, por exemplo, que, na verdade, o cromossomo é um livro inteiro de receitas e que ele é composto por DNA, que talvez seria o papel do livro de receitas. A constituição o papel de uma receita é o mesmo papel da outra, mas o que faz a diferença é a informação que está lá dentro, que está escrita. E eu gosto dessa analogia porque a receita do bolo não é o bolo, então o que está no DNA é a informação, o produto gênico, que pode ser um RNA funcional, ou pode ser uma proteína, depois, né, na fase seguinte da tradução. Aí sim, eles são os componentes funcionais, eles carregam, na verdade, muita informação. A gente tem 3 bilhões de pares de base, bilhões de pares de bases distribuídos nos nossos 23 pares de cromossomos, e aproximadamente 20 a 25 mil receitas, 20 a 25 mil genes, que é um número que, depois do final do projeto Genoma Humano, se achava que era maior, e, na verdade, 20 a 25 mil é um número suficiente para abarcar a complexidade da célula humana, das células humanas. Inclusive, algo interessante de dizer que número de genes não necessariamente se reflete em complexidade, e que ser um ser humano não quer dizer necessariamente que é um ser mais complexo que os outros do ponto de vista biológico. O tomate tem mais genes que os humanos e estão também vivendo aí muito bem, obrigado. Não há uma relação necessariamente hierárquica, apenas... Aí falar de tomate, alguém vai reclamar que eu estou falando da pizza também. Mas eu acho que são informações muito úteis para todos os nossos interlocutores, né? Quando a gente vai explicar o que é uma coisa e o que é a outra. E aí, aqui vem o pulo do gato. Então, sequenciar um genoma, né? Então, você pode acessar o genoma interrogando os pontos onde tem a mutação, onde tem uma variante, onde tem aquele trecho que fala que algumas pessoas fazem a receita com 3 colheres de chocolate, outras com 4. Você pergunta, é 3 ou 4? Lá na posição onde tem o número de colheres. Ou você sequencia, que é a leitura completa, e esse sequenciamento... Acabei de sujar aqui a tela. Esse sequenciamento, ele é talvez o principal motivador
do porquê a gente está falando aqui hoje, porque o custo do sequenciamento baixou tanto que todas as metodologias que envolvem a genética molecular acabaram se tornando muito mais acessíveis. Então, o sequenciamento que vinha lá baixando de preço junto com a lei de Moore, que já é uma lei exponencial aqui, você está vendo que está em escala logarítmica aqui, né, base 10, você já tem um decréscimo muito significativo, e lá para 2007, 2008, com a popularização do NGS, o sequenciamento de nova geração, você tem uma perda ainda maior. E se $1.000 por genoma ainda é um preço muito alto, e aqui no Brasil está nessa faixa, está na faixa dos $800 por genoma completo, 30 vezes de cobertura, a perspectiva é que o próximo método seja em torno de $200, e ainda assim, $200, $800 são muito caros, mas já são preços que estão dentro do mercado da área de saúde. Existem exames que custam $1.000, logo o teste genético ele começou a entrar nesse território. A gente acha que já poderia ser mais baixo, mas como ele entrou no território e as pessoas pagam, parou ali por uma questão de monopólio, inclusive, do mercado. E o projeto Genoma Humano, que concluiu ali entre 2001 e 2003 o sequenciamento do rascunho, da referência do genoma humano, aí eu também trago uma outra analogia. O que é a referência do genoma humano? É a foto da caixa do quebra-cabeças, que não é o quebra-cabeças, mas é uma foto na qual você vai montando as pecinhas e você tem para onde olhar e ter uma noção de onde é que aquela peça está. Isso significa que ele representa todos os quebra-cabeças que vêm nas caixas? Muito pelo contrário, né? O genoma referência é baseado em uma ou duas pessoas, um genoma consenso de provavelmente 2 pesquisadores de ancestralidade europeia que viviam em Boston, aquela região, no nordeste dos Estados Unidos. E aí a gente tem visto coisas como sequenciar não europeus encontra peças que não estão sequer representadas na foto da caixa, e você consegue montar pedaços inteiros do quebra-cabeça que não estão na caixa. E isso foi um resultado que a gente teve aqui no nosso projeto dos genomas dos brasileiros aqui de São Paulo. E o outro detalhe importante, eu acho que dessa analogia, é que o genoma tem partes que nem o céu azul aqui do quebra-cabeças, que são partes muito repetitivas e muito difíceis de serem montadas. O Guilherme deu aula de sequenciamento de nova geração hoje, e eu brinquei com ele que era o vestido marrom da Mona Lisa. Tipo isso, quando a peça... É porque ele deve mostrar aquela imagem do PacBio, que tem um recorte do quadro, né? Eu lembrei quando eu montei o quebra-cabeça que era a Mona Lisa, era o vestido marrom da Mona Lisa. É isso mesmo. O genoma humano tem... Os genomas, como um todo, principalmente os eucariotos, tem essas regiões enormes de difícil análise. Se vocês lembram, no começo desse ano, teve uma publicação de um término, de fato, completo do genoma humano, que é de telômero a telômero, porque esse genoma aqui de 2003, ele não tinha todos esses trechos difíceis, e isso só foi possibilitado com a terceira geração de sequenciamento, que usa reads longos, peças grandes, né? Mas o legal é que se usava muito um conceito que essas regiões que são chamadas de desertos gênicos, ou eram chamados de junk DNA, e aí junk é uma tradução difícil para o português, porque a gente coloca como lixo, mas na verdade junk é tralha. E aí é que vem o pulo do gato, porque eu acho que tralha talvez seja um nome bom para tudo aquilo que você não sabe ainda qual é o uso, ou que já teve uso em algum momento, ou que pode ter um uso no futuro, e é diferente de lixo, que é algo que você joga fora. Então, combatam o termo DNA lixo e podem usar o termo talvez DNA tralha, ou DNA bagunça, talvez, alguma coisa assim, tá? Então, é legal que a gente está fazendo aqui também um posicionamento sobre conceitos importantes da genética.
E qual que é o barato da variabilidade genética? É que os humanos têm uma história, como todas as espécies no planeta têm uma história, e a história dos humanos, como nós conhecemos, começa na África, e os humanos se espalham no continente africano, e como eu gosto de dizer, não foi um censo do continente africano que foi sorteado. Vamos pegar um representante de cada lugar e mandar agora para desbravar o resto do mundo. Na verdade, você teve diversos processos de migração, de saída da África, que aconteceram com grupos que conseguiram fazer isso. Então, é um subconjunto da diversidade genética que já tinha se consolidado na África, que vai para a Eurásia e ocupa ali tanto o Oriente Médio quanto a Europa, e também subconjuntos desses grupos que vão populando outros pedaços, levando até um subconjunto ali dos asiáticos, que consegue atravessar o Estreito de Bering e ocupar o último continente a ser ocupado no planeta, que foi o continente americano. Em outras palavras, a diversidade na África ela é incomparavelmente maior do que a diversidade de outros continentes, porque você teve, na verdade, muito mais gerações de humanos ali, e todos os outros grupos, eles têm sua diversidade interna, mas eles têm menos diversidade comparativamente com o continente americano. E o outro detalhe importante a dizer é que, em cada momento em que um grupo se estabelece em uma posição geográfica e se isola, esse grupo passa a divergir, né? Então, você tem mutações que são só específicas daquele grupo, que vão crescendo de frequência, as frequências vão variando por vários efeitos como deriva genética, efeitos como seleção natural e assim sucessivamente. E o que significa que, se a gente consegue partir de uma certa premissa, identificar grupos atuais que são relativamente isolados e descendentes desses grupos originários, desses grupos ancestrais parentais, você consegue comparar a variabilidade de cada pessoa com esses grupos parentais, com essas referências parentais, e atribuir um certo grau de similaridade. E é isso que os testes de ancestralidade fazem, ou tentam fazer, comparando o DNA de uma pessoa com o DNA desses grupos parentais, que são carregadores dessas variantes minimamente descritoras desses grupos, e, por diversos motivos, se tornaram ali um produto da genética bastante bem sucedido no mercado. Então, novamente eu fiz aqui uma anotação geral, mas essas variantes, e essa daqui é um caso muito extremo de uma variante que tem muita diferença de frequência, mas elas são um pouquinho descritoras elas são um pouquinho descritoras de cada localização do mundo. E não que isso seja uma grande representação. Na verdade, os humanos são muitíssimo parecidos. Isso representa ali muito pouco da variabilidade total. Vamos pensar num caso ali, um caso mediano, que nem é o caso mais extremo, mas se no DB-SNP a gente tem 700 milhões de variantes em relação àquele genoma referência, e se, quando a gente sequencia um genoma humano, a gente encontra em torno de 5 milhões por indivíduo, considerando que o genoma humano diploide tem 6,4 bilhões, a gente está falando que as pessoas são, no máximo, ou numa média mais máxima, né? Porque se o cara que eu testei foi irmão do cara que dou o genoma referência, ele vai ser parecidíssimo com ele. Mas a gente tem ali 0,08% de variabilidade individual, né? E aí, muita dessa variabilidade individual, ela é privativa, ou seja, ela é compartilhada apenas com a sua família, a sua linhagem, com a sua população, e aí você vai deixando de ser privativo e passa a ser algo mais universal.
E a maior parte, a menor parte das variantes, na verdade, elas são comuns e são informativas, por exemplo, de ancestralidade ou de outros aspectos. Então, não quero nem entrar naquela definição, uma definição social, né, sobre raça e tal, mas o fato é que a quantidade de diferença ela é muito pequena entre os grupos do mundo, porém suficiente para a gente encontrar esses padrões de isolamentos recentes, né, que são que determinam a ancestralidade. Então, e se formos comparar a diversidade, você tem alguns padrões com todas as populações que saíram da África menos diversas do que a população africana. As populações africanas, que são centenas de populações, né? Então, o que mais a gente pode saber sobre o genoma, né? Como a professora Regina falou na introdução, eu faço parte do Centro de Estudos do Genoma Humano, que tem como uma das principais atividades realizar testes com finalidade de apoio diagnóstico, né, que começa tipicamente com um levantamento clínico. Então, a parte clínica é essencial para a gente determinar uma hipótese diagnóstica, e também um levantamento de história familiar, a ponto de levantarmos ali uma hipótese de que seja uma herança monogênica, uma herança mendeliana, ou seja, variações de grandíssimo efeito que causam, aumentam muitíssimo a probabilidade de manifestação da doença. E aí sim a gente vai para um protocolo de fazer um teste genético como um genoma completo ou um exoma completo, em busca de quais mutações que explicam a nossa aquela doença, enfim, essas características. Essas variantes são filtradas, existem vários protocolos para você filtrar com base em uma racional sobre a própria doença, com a base sobre efeitos preditos daquelas variantes nos genes e também com base em informações obtidas por outros tipos de metodologias e por outros laboratórios que foram classificando pacientes com a mesma característica, até que você pode chegar ali num laudo. E aí eu quero trazer uma informação que, assim, o laudo, ele esclarece, ele fecha o diagnóstico do paciente, ele permite um aconselhamento genético dirigido para aquela família, aquela informação é útil para saber risco de recorrência, etc. Mas em muitos casos, em mais casos do que em menos casos, você tem algum tipo de tratamento especializado com base nesse resultado, ou de fato, uma informação que seja útil para uma conduta específica em saúde, a menos que seja algo pontual, né? Algumas doenças você tem já uma conduta específica. Mas, para todos os fins, é muito importante fechar o diagnóstico, porque você, por vezes, encerra um calvário de exames e de outros testes. Eu queria, talvez, responder logo a pergunta aqui do Daniel, que eu estou vendo. Os povos originários da Oceania são um dos poucos que conseguiram ter menos variabilidade. Na verdade, apesar da claramente a Oceania ser ilhas, se você pensar do ponto de vista histórico, né, a gente tem isolamentos muito severos, mesmo em regiões continentais, por conta de barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras comportamentais. Então, eu não consigo te responder se a insularização da Oceania foi maior, menor ou igual do que a média dos outros continentais aqui. Tá? Mas certamente é um obstáculo muito grande para a ocupação. Só que tudo indica que foram várias ocupações. Então, assim, não é que parou de ter fluxo gênico completo entre os locais. Tá bom? Não sei se eu respondi. Então, o que a gente já pode saber com o genoma?
A gente falou lá da ancestralidade, eu vou trazer esse tópico mais para frente, mas também a gente consegue razoavelmente bem, atualmente, fechar ou ajudar o diagnóstico de doenças monogênicas. Existia uma estimativa de que haviam em torno de 7 mil doenças monogênicas mendelianas, né, de herança ali uma herança, alterações em um único gene eram suficientes para explicar o fenótipo. E graças ao NGS houve uma aceleração de identificação de quais genes são associados de fato a essas doenças. Então a gente já sabe ali uns 6 mil e tantos genes associados a doenças mendelianas. Para algumas você tem mais poder resolutivo, acho que é o próximo slide. Por exemplo, se você faz um exoma completo, e aqui é uma média de todas as doenças, tem doenças que você resolve 80% dos casos, 90% dos casos, e tem doenças que você resolve menos, mas com um trio fazendo exoma você resolve em torno de 40%, o que significa que houve de fato um grande avanço. Aqui é para genoma completo, então olhando um percentual de mais genomas, viram que tem um acréscimo pequeno, e isso daqui é um problema de interpretação. A gente não consegue interpretar tão bem o que não é exoma. Interpretação. Aqui a gente tem um acréscimo que o genoma dos pais, o exoma dos pais, ajuda a gente a interpretar, porque se for mutação de novo, né, no filho, ou se for uma ocorrência recessiva, você consegue fechar o diagnóstico quando você olha a variação dos pais. E aí os testes que são testes mais pontuais, né, um painel de genes associados a câncer, um painel de genes associados a doenças neuromusculares, ou, por exemplo, uma interrogação de um único gene. Você tem uma hipótese de fibrose cística, você pode fazer só uma análise do CFTR. Eles têm uma taxa de diagnóstico muito variável. Eu acho que em fibrose cística, olhar o gene da fibrose cística talvez resolva boa parte dos casos. Para outras questões, por exemplo, que a professora Regina estuda, de síndromes genéticas de surdez, se eu olhar um gene só, eu estou deixando de olhar mais 100 genes que estão associados já a formas de surdez, a formas genéticas de surdez. Então, como eu tinha falado anteriormente, né, os testes de ancestralidade são talvez não, com certeza, os produtos diretos ao consumidor, ou seja, que não passam por um médico antes, como o outro teste que eu falei, que vão ser muito bem sucedidos e se basear naquela premissa da variabilidade genética compartilhada entre as populações parentais e descendentes, dado alguns critérios. Vou fazer uma propaganda aqui do canal do Genoma também. A gente fez uma playlist muito legal só sobre ancestralidade. Tem 16 vídeos, conta com a participação minha e de mais alguns colegas muito especialistas no assunto. E eu recomendo que vejam e recomendo que passem para quem tem interesse em fazer um teste de ancestralidade e tenha dúvidas. Por quê? Porque você tem várias questões aqui. Quem faz um teste de ancestralidade? Eu acho que é uma questão lúdica e muita gente tem interesse em fazer. Eu também tive esse aqui, inclusive é o meu que está aqui publicado, muito monótono, muito sem graça. Minha mãe era judia, acho que nazi, e o meu pai europeu da região da Alemanha, que, por ironia do destino, e aí fica aqui gravado também, a Alemanha é um grande corredor no meio da Europa, então ela não tem uma unidade ancestral comum, ela, na verdade, tem misturas ali de diversas ancestralidades do entorno. Eu passo, Romina, tem uma playlist lá no YouTube do Genoma, depois eu passo aqui. Mas o que é legal é que você tem, de fato, muitas populações ancestrais que são possíveis de se inferir com algum grau de certeza, e num lugar como o Brasil, em que a história das pessoas
descendentes de pessoas escravizadas foi intencionalmente apagada. Você não... Se a gente que foi descendente de imigrantes da Europa no século XX tem os livros de entrada dos navios, etc., toda a história da maior parcela da população brasileira foi apagada. Então, muita gente não sabe a sua ancestralidade, muita gente não sabe, especialmente das populações marginalizadas no Brasil, uma história tão violenta. E aí, o teste de ancestralidade se torna, talvez, um dos poucos registros mais objetivos dessa ancestralidade. E aí, o Brasil tem sido agora um mercado super interessante para esse propósito. E aí eu vou deixar aqui também um detalhe importante. Agora eu me toquei que não tem slide sobre isso. Ancestralidade não é só curiosidade, porque essa variação genética meio que agrupável em ancestralidade, como a gente chama, é muito importante para entendermos o risco para algumas doenças também. Então, algumas doenças elas têm diferentes prevalências a depender da ancestralidade, e a história demográfica ela faz com que doenças complexas, poligênicas, por exemplo, tenham padrões diferentes a depender da população, e isso tem uma implicação imediata, não só nas pesquisas em genômica. Então, quando a gente faz um estudo de comparação de genomas completos, um GWAS, precisamos tomar cuidados, né, se o nosso grupo caso e controle tem uma proporção semelhante ali de ancestralidade, senão a gente tem vieses ali na nossa análise, mas também o que está acontecendo agora são os testes poligênicos, que são derivados primariamente de populações europeias, porque são as populações mais estudadas, e que eles não importam com sucesso em populações não europeias. Então, um teste de risco para diabetes tipo 2, que é uma doença tipicamente poligênica, desenvolvido com indivíduos de ancestralidade europeia, quando eu aplico no Brasil, que é extremamente miscigenado, ele não tem a mesma acurácia, ele não tem a mesma performance, logo, ele não tem o mesmo valor do ponto de vista clínico, e isso é um aspecto importante na medicina de precisão, que se propõe a fornecer riscos muito individualizados sobre várias doenças. Então, a ancestralidade tem um campo lúdico, mas ela é uma medida realmente importante para vários componentes. E aí o que acontece? Esse teste foi feito numa companhia que começou a oferecer também risco poligênico, e ela coloca uma mensagem que eu acho que deveria estar em letras maiores, dizendo que o risco poligênico se aplica só a indivíduos de ancestralidade europeia. Então, se você não for, não interprete o dado da mesma maneira, porque ele pode estar te enganando de alguma forma, ele pode estar superdimensionado ou subdimensionado. Basicamente, dizendo que você tem um risco maior quando você tem um risco menor, ou, o que é pior, dizendo que você tem um risco menor quando você tem um risco maior. Os dois são ruins, mas eu acho que tem um que é pior que o outro, mas não importa, porque a direção ela é quase que aleatória, né? Nossos estudos lá no Einstein estão mostrando isso. Para câncer de mama, o teste, que é um teste que está sendo ultra validado em várias populações, todos os brasileiros parecem inflados. Então, quando a gente corta Sabe quando você pede exame de sangue e fala lá, você tem 102 de glicemia e a referência é de 80 a 100. Essa referência, esse valor de referência fixo, ele só existe porque alguém testou clinicamente aquilo dali e falou, de 80 a 100 a pessoa não é diabética, na maioria, em 95% dos casos. Essa referência, se você usar a referência europeia, 40% dos brasileiros estariam em risco para câncer de mama, o que é mentira. A gente sabe que o risco não é maior ou menor aqui, ele é mais ou menos o mesmo em relação ao mundo todo. Então, a gente publicou recentemente um pré-print sobre isso, meio que dizendo assim, tem que ter população local para ser referência. Do contrário, você está, de fato,
entregando um produto errado. Esse aqui é um outro estudo de algo que pode ser feito com o genoma, que é a screening populacional. Então, o método de screening é um método que vai buscar em pessoas saudáveis o seu risco de serem portadores de doenças XYZ. Nesse caso, foi feito na Austrália, que tem um sistema universal de saúde, parecido com o da Inglaterra, que por sua vez foi o que inspirou o SUS. Então a gente está falando aqui de modelos parecidos de, né, contribuição social para acesso e retorno da saúde, e eles fizeram a simulação, que é a seguinte simulação. Então, como calcular o impacto de uma determinada doença? Existe uma métrica chamada DALY, que é Disability Adjusted Life Years, que é basicamente uma somatória de todo o impacto econômico que uma doença traz. Desde uma morbidade, então, a pessoa que tem uma determinada doença, ela precisa pedir dias para se tratar, ela perde trabalho por isso, ela deixa de produzir por isso, ela fica acamada, ela fica dependente de outra pessoa, até mortalidade. Quantos anos essa doença mata antes da média de expectativa de vida populacional naquele lugar? Por que esse DALY é usado? Esse DALY é usado em saúde pública para tomar decisões. O dinheiro é um só, é um recurso limitado, para onde a gente vai jogar nosso recurso. Então, o Delta DALY é uma métrica que vai nos dizer o quanto vale a pena fazer um gasto enorme com screening genético em relação a detectar pessoas em risco e tomar algumas medidas ao identificar essas pessoas em risco, um aconselhamento genético, um monitoramento precoce de câncer, etc., até uma seleção de embrião, se o casal quiser ter filhos. E isso vai me dar um certo preço, né? Eu tenho um preço. E aí existe uma curva ali, que é uma curva também meio hipotética, que é o quanto já se paga para a saúde, o quanto você pode pagar para a saúde. Então, basicamente, toda vez que cai para baixo, vale a pena. Quando cai para cima, não vale a pena. Isso se chama custo-efetividade. E aí fizeram a seguinte pergunta para 7 doenças. Então, são quatro síndromes de câncer hereditário, né, BRCA1, BRCA2 e o gene de reparo DNA, e 3 doenças recessivas que são ou mais comuns ou que têm um impacto na saúde maior, né, no caso, fibrose cística, atrofia muscular espinhal e síndrome do X frágil. Fizeram a simulação, quanto sairia a custo-efetividade se eu fizesse os 7 testes independentemente. As síndromes de câncer, tirando o câncer de mama aqui, então as síndromes de câncer, elas meio que valem a pena, estão ali na medida do possível, valendo a pena ou não. Se você começa a juntar os testes num teste só, então vamos lá. Um teste só de concepção, screening de portador pré-concepção, de câncer de mama e ovário e síndrome de Lynch. Você já tem uma proximidade. Então, assim, agora você fez um único teste genético que viu essas 3 combinações. Aí, se eu juntar mais ainda, eu tenho isso aqui. Se eu juntar os 7 testes num único teste, não apenas há uma custo-efetividade enorme, como, está vendo esses pontinhos aqui? Você tem até um retorno para o sistema financeiro de valores de pessoas que deixaram de morrer ou de ficar não produtivas, que voltaram a contribuir com o imposto. Então, imagina que esse teste aqui é o whole genome, e imagina que o whole genome não vê só 7 doenças, pode ver 6.000 doenças, pode ver riscos poligênicos e assim sucessivamente. Existe um aspecto que é, do ponto de vista financeiro, há uma custo-efetividade em fazer o monitoramento populacional. Só que isso também tem implicações que vão muito além do financeiro, que são, vamos testar todo mundo, esses dados podem ser usados para finalidades espúrias, podem ser usados... a gente está falando aqui de um sistema de saúde populacional.
universal. O plano de saúde também tem interesse nisso, porque se ele sabe previamente, ele vai ter mais lucro. Mas a que custo? E as pessoas que estão em risco? Essas pessoas vão ser excluídas do plano para maximizar o lucro, ou num sistema universal, que é o que a gente gostaria de propagar, o custo conhecido das pessoas mais custosas é feito pelo menor custo, ou zero custo, das pessoas menos custosas. É isso que significa o financiamento coletivo do sistema de saúde. A conta da saúde é muito difícil de fechar, mas o uso inteligente significa menos custo, que para o sistema universal significa sobreviver ou existir, e para a empresa privada significa lucrar mais. Então, assim, é uma pergunta muito interessante. E aí, falando sobre esse dado cair em algum lugar para um uso que não foi o uso primariamente pensado, lembra da ancestralidade? Tem um outro teste típico das empresas que oferecem ancestralidade que se chama buscar parentes. E por que as pessoas fazem isso? Como eu falei, muita gente tem um buraco na história da sua família, não sabe de onde vieram, não conhecem familiares distantes. Pessoas são adotadas, elas não conhecem nada sobre sua família biológica. Então, existe também um apelo de que o teste genético ajuda a encontrar pessoas aparentadas. Muito bem. Cada empresa tem seu banco de dados de aparentados. Então, se você faz na empresa A, você não vai encontrar o seu parente da empresa B, certo? E para isso, a comunidade, né, online, que é uma comunidade muitas vezes gerida, você tem demandas ali, criou um site chamado GetMatch, em que você pode, de qualquer empresa diferente que você fez seu teste genético, subir voluntariamente seu dado na intenção de buscar seus primos. O GetMatch é gratuito, é meio que financiado por doações e tem essa finalidade inicial, que é encontrar parentes que fizeram eventualmente um teste genético em qualquer uma das empresas. O que acontece é que a polícia americana, né, tinha, desde os anos 80, guardados no laboratório, material genético coletado na cena do crime, nesse caso, uma série de crimes, cujo perfil batia um com o outro, mas que, na ausência de um banco de dados genético, você não sabia contra quem bater, você não tinha um banco de DNAs público nos anos 80, e até hoje os bancos são bem, assim, os países tentam construir bancos criminais, mas eles têm questões, né? Quem que entra nesse banco? Geralmente a pessoa que cometeu o crime. No Brasil, o banco tem um grupo grande de familiares de desaparecidos. Então, você tem ali um certo volume que não é representativo da população. Mas o GetMatch, depois de ter milhões de entradas, começou a ficar representativo da população. E aí os caras fizeram um teste, uma perfilagem qualquer, como se fosse um teste de ancestralidade, e jogaram no GetMatch e encontraram um parentesco ali com alguém que tinha jogado no GetMatch também. E a pessoa nem precisava conhecer o suspeito, o principal suspeito, né? Mas, juntando essa conexão com a demografia, então, eles já sabiam que o cara era homem, tinha uma certa descrição, que ele deveria estar com X idade, etc., conseguiram chegar juntando poucas informações e essa árvore da pessoa que jogou lá no banco de dados. Chegaram no cara e o DNA dele bateu com o DNA da cena do crime e ele foi condenado 40 anos, quase 35 anos depois. O que a gente pode concluir com essa situação? O condenado, que o criminoso, ele nunca autorizou que o DNA dele fosse para um banco de dados. Porém, um parente distante dele
autorizou, porque ele é dono do seu próprio DNA e ele subiu voluntariamente seu DNA. Então, em outras palavras, a identidade jurídica é algo que pode ser colocada em xeque quando a gente fala em genética, porque você tem controle sobre o seu DNA, mas o seu DNA também conta um pouco dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus tios, dos seus avós, e assim sucessivamente. Então, a personalidade jurídica, a identidade jurídica, que é você decidindo sobre o seu DNA, ela tem uma certa influência sobre seus parentes. E aí, o mais curioso, a empresa que eu fiz o teste de ancestralidade, ela tem um belo grupo de cientistas dentro, e eles, de vez em quando, publicam uns artigos, e o criador da empresa, que agora já saiu também, ele deu uma palestra no Congresso de Genética Humana da Sociedade Americana de Genética, eu estava lá presente, e ele falou que, assim, para ancestralidade europeia, nos Estados Unidos, falta algo como 1 milhão só de testes genéticos para qualquer parente de terceiro grau conseguir ser representado com uma chance maior do que 70% no banco de dados. Então, meio que não precisa todo mundo decidir colocar no banco de dados para você ser encontrar algum parente. Basta que um pequeno conjunto de pessoas suba para você ter uma chance de encontrar um parente lá. Então, quem estava com fome de bolo deve ter perdido a fome agora. Né? Então, por que isso acontece? A gente falou da conexão dos humanos no mundo, mas assim, essa conexão ela tem também uma forma diferente de você pensar. Se todo mundo aqui tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, etc., a gente vai subindo aqui. Então, a gente tem 2N ancestrais. Se a gente subir 30 gerações, e aí vamos ser bem 30 gerações, 20 anos, vai. Porque o pessoal começou a ter filho mais velho só nas últimas 2 gerações. Vamos colocar uma média ali de 20 anos. 600 anos atrás, 1400. 30 gerações atrás, cada um de nós tem 1 bilhão de ancestrais. Qual era a população do planeta Terra em 1400? Era menor que 1 bilhão, garanto. O que isso significa? Significa que, na verdade, a gente tem ancestrais que eles fazem parte de vários papéis na sua árvore. Em outras palavras, a gente está muito conectado com todos os humanos na Terra. Em alguns mais próximos, outros mais distantes. Então, ninguém está livre. Todo mundo, de alguma maneira, tem algum grau de compartilhamento com outra pessoa. Claro, se você faz parte de ancestralidades muito diferentes, esse arco vai levar um monte de gerações a mais para se fechar. Mas, na prática, a gente sabe que todo mundo é um pouquinho primo. Né? Isso a gente chama de os segmentos, né, que a gente compartilha com nossos primos, a gente chama de segmentos que estão em IBD, identidade por descendência. Eles são idênticos por descendência. Eles não são idênticos porque os 2 pedaços sofreram a mesma mutação por acaso. Também é possível, mas a premissa aqui é uma IBD. Tá? Então, esse ponto da bioética que a bioética leva para o sistema jurídico de, assim, tá bom, você é dono do seu dado, você faz o que você quiser com o seu dado. Se você quiser doar, você doa. Se você quiser guardar, você guarda. Até que o seu irmão decide doar ou guardar, e aí isso leva um rumo diferente para você. Tá? Temos um caso aqui no Genoma, que foi atendido pelo Dr. Fernando Koch. Eu queria muito, na verdade, um dia sentar com ele e tomar nota desse caso, que são 2 meninas gêmeas monozigóticas, ou seja, elas são praticamente clones uma da outra, do ponto de vista genético, em que uma queria saber o resultado e a outra não queria saber o resultado. E aí,
o direito de saber e o direito de não saber, eles entram em conflito explícito, né? Bom, seguindo aqui, a gente tem risco poligênico. Então, aqui é um risco, isso aqui é um paper de revisão. O risco de vida de ter câncer de mama, a gente tem, na verdade, a maior parte das pessoas estão num risco relativamente baixo, mas você tem como dividir aqui em riscos intermediários e riscos mais altos. Quem que faz parte do risco mais alto? Com certeza, quem tem mutação associada à forma monogênica mais precoce, mais grave, né? A gente sempre conta o caso da Angelina Jolie, que teve a mãe, a tia materna, a avó materna afetadas por uma forma de câncer de mama precoce, abaixo dos 55 anos. Faleceram mais cedo, sofreram bastante. A Angelina fez o teste, ela também era portadora da mutação, é uma forma dominante. E ela tomou uma decisão, que está inclusive aqui, né? Ela fez uma mastectomia bilateral profilática, antes de ter qualquer tipo de indício na mama de uma tumorigênese. E aí veio uma enxurrada de gente no genoma perguntando se deveria fazer o teste, e a resposta é não, porque o teste monogênico vai identificar 5% dos casos. Dentre os casos com história familiar, né, a maioria nos casos com história familiar, vai encontrar ali 5%. 95% dos casos de câncer de mama são esporádicos, não explicados por mutações nesses genes, mutações de grande efeito. O ponto é que com o teste de risco poligênico, em que você combina vários fatores de risco que sozinhos têm um efeito muito pequeno, né? Então, no DIU-OS, a gente encontra ali uma mutação, uma variante que ela confere um risco ali, um odds ratio de 2. Um odds ratio de 2 significa que se você tem a variante, você tem 2 vezes mais chances de ter a doença do que se você não tem a variante. Só que quantas pessoas têm a variante e não têm a doença, e quantas pessoas não têm a variante e têm a doença? Um monte. Então, o odds ratio é um valor ali muito pequeno. Mas o risco poligênico, ele pega agora esse odds ratio de 2, um outro de odds ratio de 1,5, um outro de odds ratio de 1,2, e combina e fala assim, olha, mas se você tem 3 variantes, você tem um odds ratio de 7. Não é só com 3, e sim com 100, 200, 300, 1.000, 5.000, 200.000 variantes que juntas te dão aquele risco. O risco poligênico, ele tem uma provável penetrância no mercado e na medicina como um todo, porque, de fato, ele te ajuda a diferenciar a população que está em mais risco da população que está em menos risco. E aí, sim, você não precisa ser portador da mutação monogênica para estar nesse risco. Mas, como eu falei há pouquíssimo tempo, o risco poligênico ele é específico de cada população. Então, a gente não vai conseguir tão rápido, a menos que a gente tenha bancos públicos, biobancos públicos de acompanhamento de saúde com genética, com genótipos, com sequenciamento. A gente não consegue testar no Brasil, derivar um teste um risco poligênico no Brasil, mas a gente, com pequenas amostras, consegue pelo menos testar o quão distante a gente está de conseguir importar um teste desses. Então, riscos poligênicos é algo que todo mundo aqui vai ouvir em algum momento dos próximos 10 anos como um tipo de exame. E, por fim, do que talvez saberemos nos genomas, do mesmo jeito que você infere um risco poligênico na doença, você pode inferir uma doença complexa, né, multifatorial, você pode inferir o risco poligênico para uma característica complexa, e talvez nada mais complexo do que... É difícil falar isso em biologia, né? Você tem muitas complexidades, mas o rosto humano é uma coisa muito complexa, e graças a esses bancos de dados grandes, se conseguiu, por exemplo, fazer predições razoáveis sobre
feições faciais, e aí volta aquela ideia da implicação forense do negócio, da implicação em que você vai ter uma possibilidade de fazer um retrato falado a partir de um teste genético. Fizeram também a voz, a cor do olho, a altura. Eu tenho que rever esse paper, mas idade não é por genética que você mede. A epigenética tem relógios ali razoáveis de idade, mas também bem questionável. Mas altura, peso, rosto e tal, você consegue atualmente já ter uma razoável predição. E aí, aqui a gente tem N coisas, né? Porque você deixa seu copo, que é o caso da família do Pedrinho, aquela história do caso do Pedrinho, em que faz uns 10 anos já. Acho que faz mais, hein? Mas foi uma história de um jovem que... Eu não lembro como é que chegou o problema, mas chegaram... Ele foi roubado. Não. Esse é o problema, mas como é que acharam? Como é que chegaram no caso dele e da mãe? Isso eu não lembro. Enfim, foi um caso de um roubo na maternidade. Um caso de um roubo na maternidade em que o processo criminal chegou a uma conclusão, de fato, que o Pedrinho não era filho da mãe que era supostamente a sua mãe. E aí, para a justiça, é importante que tenham mais evidências, aí convocaram a irmã do Pedrinho para dizer assim, bom, se o Pedrinho não é filho, talvez a irmã também não seja. E a irmã falou, não quero, a minha mãe é minha mãe, independentemente do que seja, eu não quero saber. E aí, eu não lembro agora se ela jogou o cigarro ou o copo no lixo da delegacia, pegaram no lixo a revelia do consentimento dela e viram que ela não era filha e, enfim, ela não queria saber e aí não pôde deixar de saber por conta disso tudo, mas o fato é que, eu estou falando tudo isso, mas é para chegar ao fato que um DNA numa bituca de cigarro no lixo podem ser usados para reconstituir determinadas coisas. Naquele caso foi um perfil só genético, nesse caso é o perfil associado a um fenótipo. A Tamires fez uma pergunta aqui que eu acho que não vale a pena deixar mais para frente. Como se explicaria geneticamente o fato de existirem pessoas muito parecidas, mas não serem parentes? Recentemente saiu na mídia um estudo sobre isso. Inclusive é um estudo que eu mesmo tinha também pensado em fazer, que era de usar aqueles matches doppelganger lá, de você joga sua foto, aparece alguém que é muito parecido. É um estudo desse tipo. O que é que explica? Compartilhamento genético. Esse estudo mostrou que as pessoas que são mais parecidas entre si, mesmo não sendo parentes, elas têm uma correlação genética maior do que quem não é parecido. Pelo mero acaso, mas mostrando que, por mais complexo que seja, existe um certo número finito de componentes genéticos que atuam sobre a formação da feição facial. A gente já sabia disso empiricamente, a gente já sabia disso pelos estudos de síndromes. Por que duas crianças que não têm parentesco, mas têm a mesma síndrome, têm feições faciais parecidas? Porque, né, normalmente as síndromes são alterações cromossômicas que atuam na região do mesmo genes, que atuam, por sua vez, na formação da característica facial da mesma forma. Tá? Então, sim, é complexo, mas tem um número provavelmente definido de fatores que compõem aquele resultado, não é o sopro do anjo. Tá? Foi uma denúncia anônima. Muito obrigado por procurar, Rê. A denúncia anônima que chegou a Vilma. Alguém devia saber e estava inconformada com a história. Inclusive, diz que o denunciante enviou fotos à polícia, enviou um e-mail com fotos dizendo que o menino era um menino roubado.
E aí a gente vê que são várias tragédias, né? Você tem a tragédia da família que, no fim das contas, houve um vínculo afetivo do Pedrinho e da irmã com a mãe sequestradora. Não duvido que exista amor, inclusive entre ela e eles. Mas você tem a perda da família que teve o filho no hospital e que sumiu aquela criança em algum momento. Então, realmente é um tipo de crime bem... E aí eu fico pensando nesses bancos de DNA, nesses bancos... Quantas trocas de bebês vão se encontrar? Ou seja, pais que criaram filhos que não eram seus e os outros que criaram os outros não sabem e nunca vão saber, e não tem nenhuma implicação, sinceramente, a menos que precisassem fazer um teste genético, precisassem fazer alguma coisa. A gente só vai saber a magnitude desses erros quando você tiver grandes bancos de dados mesmo. Né? E aí, aqui vem uma cena de um filme que passou no Cine Genoma, que a gente passa em aula, que a gente fala, que é o Gattaca, em que eu não vou dar spoiler aqui, porque eu acho que essa turma precisa assistir, quem não assistiu, mas é um filme que fala de uma distopia em que boa parte da sociedade já é de humanos selecionados para não terem doenças, mas você tem ali humanos que são ainda naturalmente formados e que o genoma vai determinar a sua carreira, a sua vida, as suas chances de sucesso. Tá? E aí o filme mostra, eu não vou falar o detalhe, mas mostra como isso é lidado de formas diferentes por pessoas diferentes. E, diferentemente do que o João falou sobre aquele outro filme dos biohackers, esse filme é uma obra-prima do ponto de vista cinematográfico. Ele tem um roteiro excepcional, uma fotografia maravilhosa, a música é incrível. Tá? Então, é um filme atemporal, o filme é de 96. Eu mostrei para o meu irmão, que nasceu em 97, ele achou fantástico. Ou seja, não vai ter cara feia de quem é mais novo, de quem é mais velho. É muito bom o filme. E, para quem não sabe, né, o Ethan Hawke e a Uma Thurman, que se tornaram um casal, que viraram os pais da Maya Hawke, que trabalha no Stranger Things. Stranger Things. Eles se conheceram nessa gravação. Aí já é fofoca da Caras. Então, se a gente tem algumas situações, e aí eu trouxe algumas situações importantes, a gente tem a gente tem como sociedade duas condutas principais e todo o espectro de condutas entre elas, né? Uma conduta é paternalizar, ou seja, vamos fazer, quem toma as decisões sobre o que deve ou não ser oferecido é um grupo da sociedade que se proclama ou se elege ou se indica como aptos a pensar sobre o problema e decidir sobre o problema, ou na outro espectro da decisão você deixa a sociedade se autorregular, ou seja, ser um livre mercado, ou seja, ser a situação em que você não dita as regras, ninguém dita as regras, e é isso aí. Se eu quiser vender um teste genético acoplado no mapa astral, eu vou vender, e as pessoas que entendam, que lutem para entender o que é que aquilo significa. Eu tendo a pensar que a conduta correta ela é um meio de caminho ali, certo? Então, eu acho que existe uma paternalização importante para algumas coisas. O Código de Defesa do Consumidor está aí para dizer isso, inclusive. O Código de Defesa do Consumidor significa a relação de consumo, ela não pode ser feita de qualquer jeito. A loja não pode vender uma caixa com uma pedra dentro dizendo que tem um sapato. Isso
isso inflige ali uma lei, que é o CDC, e há uma multa, há uma punição em relação a isso. Por outro lado, o mercado não diz que o sapato precisa durar 12 anos, no mínimo. Então, você vai ter uma loja que vai vender um sapato melhor, e eles acham que é melhor e vai vender mais caro, e uma outra loja que vai vender um sapato quase tão caro que vai durar um ano só. E isso não é regulado. Então, há um grau de paternalização, sim. Aí eu queria só trazer um exemplo aqui, que é um exemplo de um problema de interpretação de variante genética, porque a gente tem não tinha, né, em 2008, mas existem atualmente guidelines, recomendações de como classificar a patogenicidade da variante. Mas mesmo que na época não tivesse, os laboratórios faziam esforços para classificar a variante à luz de todo o conhecimento que era possível naquele momento. E é claro, um laboratório podia tomar um tipo de decisão, outro laboratório outro, e nesse caso a variante que o rapaz tinha, a criança tinha, foi classificada como variante de significado incerto, que foi depois subiu a classificação para patogênica, e houve 2 publicações ali em 2 anos que precediam imediatamente a análise. E aí a família estava processando o laboratório porque já existia o conhecimento que aquilo era patogênico e não foi incluído no laudo. E o laboratório falou que eles seguiam uma recomendação de anotar por um determinado banco de dados, e apesar de estar num paper, não estava no banco de dados, então eles não fizeram aquela entrega. Então, assim, quando você traz uma situação dessas, o que é que acontece? Se a justiça der ganho de causa à família, você vai ter um desincentivo aos laboratórios quererem fazer o produto, porque o laboratório vai precisar atualizar todos os dias o seu laudo, vai precisar atualizar com o máximo do máximo, aquilo vai se perder em relação a custo e não vai valer a pena. Por outro lado, se você deixa totalmente aberto a não existir um padrão mínimo para anotação, você cria um problema que tá bom, e aí o laboratório pode fazer o genoma, dizer assim, laudo negativo, sem nem olhar, cobrar o mesmo que o outro laboratório passou 3 meses analisando e tentou chegar e saiu um laudo negativo. Tinha até visto aqui que tínhamos uma pessoa assistindo aqui, eu não sei se a Kátia Rocha que está assistindo aqui é a Kátia Rocha do Genoma, né? Então, a Kátia sabe muito bem, ela faz esse tipo de análise, sabe muito bem a dificuldade que é fechar um laudo, especialmente quando ele é negativo, porque é uma tomada de decisão. Você pode passar mais um ano ali analisando, e é claro, contrato de serviço é dado para você entregar o laudo em 3, 4 meses. Então, é muito difícil esse problema. Qual que é a provável solução? Os laboratórios informarem como eles tomam a decisão sobre aquilo, a limitação do teste, a limitação do que pode não ter sido visto pelo laboratório, pelo conhecimento atual, pela técnica, pela XYZ. A técnica, né? Você vê o genoma inteiro, você não está vendo epigenoma, você não está vendo microbioma, você pode ter N outros fatores que levaram a criança, o paciente a ter aquela doença, e assim, de alguma maneira, se proteger. Por outro lado, se você conta para o consumidor, para o paciente, para os médicos, você tem ali uma honestidade, e isso pode ser fruto de competição entre os laboratórios. Quem é o laboratório mais honesto, que diz tudo que faz e não esconde nada? Como ela falou aqui, de fato, os laudos negativos são os piores, porque a gente fica, de fato, na mão, sem saber o que falar. E tem N recomendações nos laudos. Eu
tem muito orgulho do laudo do genoma, como sai, tem até uma linha dizendo: sugerimos que você reanalise à luz de novas informações daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Então, por quê? Porque é uma área muito dinâmica. Então, esse tipo de situação, desse caso aqui, é um tipo de situação muito difícil mesmo, e a decisão do juiz, naquele momento, pode fazer grandes diferenças para o mercado como um todo. Obrigado, Kátia, pela contribuição. E aí, lembra que eu falei que uma variante sozinha, encontrada num DWOS, não faz verão? Muitos testes genéticos diretos ao consumidor estão vendendo variantes que são associadas a fenótipos complexos poligênicos. Eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês verem o perigo que é vender esse tipo de informação. Por quê? É verdade, porém é inútil e talvez seja confundidora. A altura, não há, acho que ninguém aqui que acha que a altura é determinada por uma mutação só. Por quê? Como explicar a pessoa ter 1,92 e a outra pessoa ter 1,94 e a outra pessoa ter 1,80 e explicar com uma mutação só? Você já quebra ali. A altura é um clássico fenótipo poligênico, ou seja, você tem centenas a milhares de genes com variantes contribuindo cada uma com um pouquinho na variação de altura. É o que a gente chama de alta herdabilidade e alta poligenicidade. Existem condições médicas que interferem muito na altura, por exemplo, a acondroplasia, o nanismo comum que retira ali do portador uns 40 centímetros em média de altura, né? Mas que a variação das pessoas portadoras de acondroplasia é a mesma variação das pessoas sem acondroplasia. Então, você tem todo o resto da altura da pessoa, da variação da altura, continua sendo poligênico. Muito bem. O maldito desse laudo aqui, que é de uma empresa americana, que eu também não vou citar qual é, informa um polimorfismo ligado à altura e fala: esse seu genótipo está ligado à altura média. Fui atrás do paper. Fui atrás do tamanho do efeito dessa variante. Em caucasianos, a variante em questão, que é essa daqui, tá vendo? 27 e 25, 27 e 25, 104, 27 e 25, contribui com 0,9 centímetros na altura. Tem uma régua aqui. Dá um dedo. 0,9 centímetros realmente te coloca abaixo ou acima de uma média populacional, certo? Então não é mentira. Mas é útil, faz algum sentido. E outra, em chineses, a mesma variante, 0,6 centímetros, menos de um dedo. Ok? Faz sentido? Não. É mentira? Também não. É útil? Zero útil. E aí, uma outra variante ligada à sensibilidade à dor, que é um fenótipo não tão curiosidade, é um fenótipo mais ligado à saúde, tinha um asterisco, e nesse asterisco estava dizendo aqui que um estudo encontrou o efeito oposto. Claro, gente, quando a variante tem um efeito muito pequeno no estudo, esse efeito ele pode flutuar ali, entre outra população ter o efeito oposto. Ou na mesma população amostrada não em Nova York, na Califórnia, pode ter o efeito oposto. Agora eu pergunto para vocês, se em vez de sensibilidade à dor ou à altura, tivesse escrito diabetes na caixa, e isso está sendo vendido numa farmácia, e a variante ligada a diabetes contribui 0,9 centímetros para diabetes, o equivalente a 0,9 centímetros para diabetes, como a pessoa que vai comprar aquilo pode tomar uma decisão que não é pensando que aquilo vai contribuir com a predição de saúde dela? Está lá na caixa, não é diagnóstico, consulte um médico, leve o teste, não. Estão mentindo? Não estão mentindo.
A variante pode estar associada a diabetes, com tamanho de efeito pequeno. E aí, tem valor clínico? Zero. Zero valor clínico, porque a mutação sozinha não faz verão. Tanto que a gente diz que, se você pensar no modelo da doença como um copo, então, assim, vai ter a doença quem, né, vou jogar água aqui, essa água pode ser, por exemplo, o efeito ambiental, e as mutações, as variantes, são esferas que estão aqui ocupando um certo volume. Se a gente pensar que o raio dessa esfera é o tamanho do efeito dessa variante, né, uma pessoa que tenha uma mutação monogênica, ela tem uma esfera gigantesca aqui. Então, um pouquinho de água que eu jogar já vai transbordar. É o risco, um alto risco que acontece nas famílias e tal. Mas aqui o que eu estou dizendo é, as bolinhas influenciam. Só que se eu olhar sozinha a presença de uma bolinha ou a ausência de uma bolinha, não vai dizer nada. Eu preciso olhar tudo junto. E o risco poligênico está tentando dizer isso, né? Aí sim, se eu olhar as 100 primeiras bolinhas, eu consigo dizer, tá, agora eu te coloco num risco mais perto de algo útil para você. Esse é um outro modelo que é bom para discutir. E aí eu queria muito um dia, talvez, fabricar ali uns beckers e umas esferas assim, para levar nas apresentações, porque dá para entender muito bem. Muito bem. Chegando aqui no final, o dado genético gerado pelas empresas que você faz, o teste de ancestralidade que você faz, a busca de parentes que você faz, a busca da mutação única ligada à altura, ou a diabetes, ou etc. Tem valor, e esse valor ele é dado quando você tem o seu teste e você tem mais dados sobre você. Vão te perguntar se você teve câncer, não teve, vão te perguntar se você gosta de apostar no cassino ou não. Então, tem um monte de coisas ali que tem valor e já existem empresas tentando leiloar o seu dado para outras empresas. Então, você pode jogar agora seu DNA numa empresa e alguma empresa farmacêutica, por exemplo, que quer estudar um determinado fenótipo para, com essa informação, produzir um novo fármaco, querem comprar esse dado. E aí uma empresa vai oferecer $100, a outra vai oferecer $200, e a pessoa vai sair feliz da vida embolsando $200, sem saber que, na verdade, a farmacêutica talvez faça $20 mil só com o seu dado, quando aquilo ali for agrupado, transformado em produto lá na frente. Então, talvez o caminho não seja proibir totalmente, talvez seja informar as pessoas. Eu sempre acho que o melhor cenário é educar as pessoas para que elas saibam o seu valor e passem a dizer assim, eu topo fazer parte de uma pesquisa para fazer um remédio, mas me chama para ser sócio, que tal? Pode ser uma ideia, talvez. Mas a premissa para isso, a pessoa tem que saber que o dado dela tem valor. Ou dizer assim, não pode fazer isso, você não pode vender, você tem que doar. Então, tá aqui, você entende que você está doando? Você entende que você vai ter algum risco? Então, como sociedade, a gente precisa tomar essas decisões. A gente tem direito, então, de vender os nossos próprios dados genéticos? Eu diria que, se há conhecimento, se a pessoa sabe qual é o limite, até onde aquilo pode chegar, o que pode voltar para ela negativamente, positivamente, se ela está contribuindo com o bem coletivo, se ela acha que para a pesquisa aquilo vai ser importante, talvez ele tenha um valor e talvez exista esse direito. Né? Se a gente, como sociedade, vai permitir isso ou não, outra história. Né? A gente fala sobre o exemplo da doação de sangue, que é assim, poxa, talvez se pudesse pagar para quem doa sangue, a gente não teria os bancos de sangue tão vazios. Então, talvez exista algum sentido, em algum momento, para você ter um determinado propósito. O propósito é coletivo,
de manter um banco sempre bem abastecido para salvar todo mundo que der, então vamos fazer isso, talvez. Eu acho que não, porque a primeira premissa que eu falei é a educação. Se a pessoa não sabe para onde está indo, de fato, o seu dado, se a pessoa não sabe o que vai ser feito, se há um risco daquilo voltar negativamente para ela, então não pode. Essa é a minha visão. Como lidar com compartilhamento entre familiares, eu já falei, se seus irmãos não querem, você quer, você está violando, quem está violando. E o exemplo das populações. Aconteceu no Havaí. O Havaí, você tem população nativa do Havaí, aparentemente fizeram uma pesquisa com alguns indivíduos, nos Estados Unidos até se paga para pesquisa, que seja, e viram que eles tinham um risco aumentado para uma determinada doença. Supostamente se aumentou o plano de saúde de todo mundo, e falaram que era por causa da distância do Havaí, mas na prática você teve ali algumas pessoas de uma mesma comunidade que compartilhavam ancestralidade que foram conduzidas a esse projeto e ferrou a vida de todo mundo, de certa forma. Como você vai fazer isso, se você compartilha de fato com a população? Então, esse é o último slide. Eu queria deixar aqui a reflexão sobre os 3 tipos de relação que existem, né? Uma relação de paciente-consulente com a equipe médica, né? Ou como eu gosto de escrever, essa relação tem um objetivo, né? Um objetivo individual. Você quer uma solução para o seu diagnóstico, para o seu prognóstico, etc. Aqui, você tem a relação do sujeito de pesquisa com os pesquisadores, com um certo objetivo coletivo. Então, há uma doação do dado para um projeto de pesquisa, no qual o pesquisador se embasou, acredita, convence um comitê de ética que, por sua vez, o autoriza a coletar os dados. E você tem a relação cliente-prestador de serviço, que tem um objetivo mútuo, né? É individual, mas mútuo. Supostamente um objetivo coletivo, mas a relação aqui é o cliente espera com expectativas difusas. Aqui a expectativa é dirigida, aqui a expectativa é mais difusa. Por que difusa? Ora, porque o prestador de serviços ele está falando lá, estou vendendo risco de diabetes, mas não é uma letra pequena. Aí o cliente olha só o que ele quer ler. É o risco de diabetes, vou comprar. Aí ele vai para o médico e o médico fala, você não serviu de nada. Aí ele perdi R$300. Ou ele vai ser induzido a pensar, não, o meu médico é que não sabe direito, essa empresa é uma empresa que vende para todo mundo. Eu tenho um risco de diabetes aumentado. E não tem. Esse caso, tudo bem, a pessoa vai fazer um exame com endócrino anual e tal. No pior cenário, ela vai gastar mais dinheiro de saúde. Mas ela pode, de fato, identificar antes. Mas e o outro caso? O caso que ela, dito que não tem risco, ela entendeu que não tem risco, ela esqueceu das letrinhas pequenas e ela acha isso, chuta o pau da barraca, come o bolo lá que eu mostrei no começo, achando que está tudo bem. E está tudo bem, comer um bolo não faz nada. Então, é uma reflexão sobre as expectativas de cada um dos lados, as responsabilidades, quem deve o que a quem, qual é o mínimo. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu uma relação importante. A Sociedade Brasileira de Genética Médica meio que listou os tipos diferentes de estudos, mas não houve uma transferência dessa recomendação para algo consumerista ainda. Não houve isso, não há regulação no mercado brasileiro, pelo menos. Quais são os direitos e deveres de cada um quando prestam cada um dos contratos? E o termo de consentimento, ele é um contrato? Na prática, ele é um tipo de contrato, sim, do ponto de vista jurídico. Só que ele parte de uma premissa, do esclarecimento. Então, e nos casos que não há total esclarecimento? E
contrato, tem uma coisa que é contrato por adesão, em que a pessoa lhe é oferecida ou tudo ou nada. Ou você aceita tudo, tipo o botão do seu celular, que você aceita atualizar, ou nada. Precisa ser por adesão ou pode ser relativamente customizado? Né? A gente faz aqui um termo de consentimento, tanto no serviço quanto nas pesquisas, pelo menos nas minhas, que a gente tenta separar. Você quer saber achado incidental ou não? Qual que é a implicação disso? Faz uma consulta de aconselhamento. E aqui eu vou colocar o desidentificação, anonimização dos dados, que tem um bônus e um ônus. Quando você desidentifica, você mitiga um pouco, não tudo, né? DNA é algo reidentificável muito facilmente. Mas você mitiga um pouco o risco de um vazamento. Por outro lado, você tira o dever do prestador de serviço de te devolver um dado que pode ser importante para você de volta, tipo um risco para câncer, por exemplo. Então, são problemas em aberto e era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Vamos lá. Temos perguntas já aqui. Tem, acho que a primeira foi a da Tamires. Ela faz uma pergunta... Em relação à doação ou venda de esperma. No caso de